Shalom, amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Estamos chegando na sua casa ou no seu carro, né? Através desse instrumento, a internet, nós chegamos até você. A pedido de muita gente, nós vamos falar hoje de uma bênção que nós falamos a semana passada, na vida de Jacó, na vida de Abraão, Isaac, a bênção da Parnassá. Nessa época de crise, de grande dificuldade financeira, né? Muitas pessoas estão com medo, estão desempregadas, estão passando por grandes dificuldades. É importante você saber que existe algo, que existe uma bênção de Deus, que ela vem para suprir todas as suas necessidades. É a Parnassá. Então observe, tem aquela bênção que nós recebemos de Deus, que trabalhamos com a terra, com as mãos, plantamos, trabalhamos 8 horas por dia, 10, 12 horas por dia, recebemos aquele salário. Mas existe um nível de uma bênção que não depende nem do clima, não depende do trabalho das mãos, depende de Deus. Abraão, o primeiro que se manifesta na vida dele essa bênção, e depois ela multiplica na vida de Isaac. Isaac plantou numa terra seca e colheu 100 vezes mais. Depois, na vida de Jacó, é muito nítido, muito claro a manifestação do momento que vem um anjo e ministra na vida de Jacó, e ele passa a ficar, a cada ano ele enriquece várias vezes mais do que o seu sogro. E depois, na próxima semana, nós vamos falar de uma muito também forte demais, que foi multiplicando na vida do José. Observe que a unção, ela pode ser administrada. Aquele que recebe a unção, ele tem que entender que ele é possuidor de um tesouro. E ele pode multiplicar esse tesouro com a sabedoria. Salomão, ele fez com que se multiplicasse a unção que ele recebeu por 12 vezes mais. Como foi isso? Ele repartiu, ele deu aquilo que ele recebeu para 12 tribos, e as tribos foram muito abençoadas. Vamos orar, pedir a Deus a sabedoria, a revelação, o entendimento para esta aula de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua sabedoria, a Tua revelação. O Senhor venha dar para cada um dos Teus filhos que nos ouve hoje a Tua Parnassá. Pessoas que estão hoje passando por grandes lutas financeiras, dificuldade, famílias que estão desempregadas, pessoas que estão passando por um vale, por dívidas, por quebradeiras. Que o Senhor venha dar esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler primeiro um texto que eu gosto muito aqui, Gênesis 28, versículo 10 em diante, diz assim: Partiu, pois, Jacó, e se foi em direção a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia posto, e tomando uma das pedras do lugar, colocou debaixo da cabeça, deitou-se para dormir. Então sonhou que estava sobre ele uma escada que vinha da terra e subia até o céu. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima dela estava o Senhor. Aqui olha certo, tem anjos e tem o Senhor por cima dela, daquela escada. E a palavra que Deus diz aqui é muito, muito, muito forte, muito especial. Essa visão aqui
Dizem os sábios que é uma sefirá, é um portal. Então, verso 12 diz: então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima dela estava o Senhor que disse, tome essa palavra para você: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Eu quero que você repita essa palavra, muito importante. Deus dizendo para ele: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Então essa palavra que nos sustenta, essa palavra. Tem alguns amigos que certa vez estavam viajando para a Colômbia e entrou lá o Jair Alexandre, né? E ele disse: oh, ainda bem que tu está nesse avião aqui, profeta. E por quê? Não, porque aí eu sei que não vai cair. Eu tenho a fé, a convicção, a certeza que o avião não cai se tiver alguém lá que ainda tem missão para cumprir. Porque a missão é dada por Deus. E Ele garante que nós vamos ir e voltar. Então aquele que tem uma palavra de Deus, aquele que tem um chamado de Deus, ele está preso nessa palavra. Agora observe, esse princípio aqui, chave, muito importante. Quando Jacó ouve Deus dizer: estou contigo, te guardarei e te farei voltar essa terra. Quando ele recebe a palavra, imediatamente, selou. Como que ele selou? Ele fez um voto. Voto de Jacó. Gênesis 28, 20 e 22. Qual o voto que ele fez na hora que ele ouviu essa palavra? Eu quero que você repita comigo. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Isso é muito importante, que você pegue esse princípio, que está lá em Gênesis 15, esse princípio é a primeira vez. Abraão levou muito tempo caminhando para aprender os segredos de Deus. Mas os filhos não precisam caminhar tanto, os netos menos ainda. Quando Deus fala para Abraão lá no início, quando nós estudamos o primeiro patriarca, chegou um momento que Abraão desanimou. Meu Deus, quantos anos faz que o Senhor me prometeu e não vejo nada acontecendo? Como vou ter certeza que vou conseguir essas coisas que o Senhor me falou, Senhor? Aí Deus fala para ele: olha, quer ter certeza? Quero. Vai lá e busca. E Deus deu uma lista de oferta para ele. Busca esse tipo de oferta. São vários tipos de oferta. E quando ele coloca a oferta, ele tem a visão, a revelação do que ia acontecer. Esse princípio que o Jacó está usando aqui é o mesmo que o pai dele, que o avô dele usou. Que princípio? Quando você recebe uma promessa, imediatamente você deposita ali a tua oferta, o teu voto, o teu propósito. Você tem que reagir. Não é só receber. Aqui no Brasil nós temos esse evangelho que nós recebemos, que é uma coisa assim só de ganhar, querer para mim. E
Então, por isso que muitos são pobres, muitos são desprovidos dessa bênção, porque não sabem que até a terra, Deus exige da terra 30, 60, 90 vezes mais ou 100 vezes mais do que ele dá. Então Deus quer retorno. Então Jacó faz o voto. Ele sai de casa e faz o voto. Se Deus for comigo, me abençoar, eu darei o dízimo. E na linguagem judaica, né, na tradução mais correta, ele está dizendo assim: quando eu voltar, eu vou construir aqui a casa de Deus. Ele tem um objetivo na vida: construir um templo para o Senhor. E ele cumpre a promessa. Na volta, ele volta a esse mesmo lugar. Quando ele volta multimilionário. Então deu certo o voto de Jacó. E Israel passou a ser a primeira nação do mundo que se beneficiou através do voto do dízimo. Toda nação é abençoada através do voto do dízimo, até hoje. Inclusive, a segunda nação que copiou Israel e que foi fundada em cima dos princípios bíblicos é os Estados Unidos, que também é uma nação dizimista. No tempo de Abraham Lincoln, os Estados Unidos passou por uma crise financeira, quebrou a bolsa e houve uma série de dificuldades. Só que o que o presidente fez? Ele fez um decreto. Decretou o dia do fogão apagado. E aquele dia ninguém acendia o fogão, jejum. E ele decretou: nossa nação precisa de Deus. Ela está quebrada, falida. E eu quero convidar toda a nação para se tornar todos dizimistas. E Deus reagiu também. E os Estados Unidos se tornou a nação mais poderosa da Terra. Então, uma nação inteira dizimista. Quero dar uma palavrinha aqui, porque a gente tem ouvido falar por aí que dízimo não existe mais e que tem que dar para os pobres o dízimo. O que mais, Gabriela? Que a gente ouve por aí. Dízimo da velha aliança. Dízimo? Da velha aliança, não é da nova. Que agora Jesus já pagou o preço, a gente não precisa dar mais nada. Essas coisas que tem. Olha, velha... Bom... Quando alguém diz velha aliança, ou chama Deus de velho, ou Velho Testamento, o cara tem que ganhar já um diploma de burrice, para falar bem em português. Amados, o dízimo nasceu muito antes da lei. Tá? Abraão foi o primeiro dizimista. Abel foi o primeiro primicista. E não tinha lei nenhuma. Sabe qual é o princípio que está envolvido aqui? Quando Jacó se encontrou com Deus, teve um encontro com Deus, a reação dele foi imediata: vou me tornar dizimista. Então, quero conhecer uma pessoa que se encontrou com Deus, ele é dizimista imediatamente. Agora, quero conhecer uma pessoa endemoniada, vai lá para Mateus 26 e veja lá o Judas. Quando Maria de Betânia deu perfume para Jesus, o Judas imediatamente disse: isso é um desperdício, isso aí poderia se dar para os pobres. Que pobre? Pobre era ele. Ele queria ele roubar aquele dinheiro para ele era o ladrão da bolsa. Então toda pessoa que é contra o dízimo, a Bíblia chama de ladrão. O próprio Deus diz em Malaquias 3,10 que o homem está roubando a Deus nos dízimos e nas primícias, nas ofertas. Então, a pessoa desviada tem uma marca. Ela quer justificar que não precisa ela dar o dízimo, dar a oferta. E tem algumas pessoas que ainda falam mais um pouquinho: se Deus falar comigo, eu dou. O princípio é o mesmo. Quando você está apaixonado pela esposa,
pela namorada ou pelo namorado, esposo, ele não precisa pedir nada. Você dá porque ama. Então o princípio é o amor. Se você ama, você dá. Mas, só para você saber que os judeus, eles aprenderam. E os judeus, eles dão daquilo que eles recebem de salário, no mínimo 30%. E a parte dos pobres é chamada de tzedakah. Não é dízimo, é oferta para pobre. E cada oferta tem um nome e tem um propósito, um objetivo. O dízimo está relacionado ao trabalho dos levitas. O dízimo, Deus direcionou o dízimo para as pessoas poderem ficar só buscando a Deus, como por exemplo, os apóstolos, eles se dedicavam somente para a oração e para o estudo da palavra. Para não se preocupar com nada do mundo, Deus estabeleceu o dízimo. Então o povo é abençoado ao entregar o dízimo de Deus, e Deus entrega esse dízimo aos sacerdotes para que eles possam ficar só buscando a Deus, intercedendo e etc. Esse é o objetivo. O pobre precisa comer, precisa ser abençoado. Então é estabelecida uma oferta chamada tzedakah. É uma oferta de justiça para o pobre. Então, as pessoas que falam essas coisas, fiquem à vontade. Faça o que você quiser. Esta aula que estou dando é para pessoas apaixonadas por Deus. Eu estou dando essa aula para alunos que são apaixonados por Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É interessante você saber disso. Os mandamentos, as leis de Deus, o que Deus pede, o que Deus fala, para mim é um prazer, uma alegria poder cumprir. Não porque é uma lei, não porque é uma coisa obrigatória, não por um ato religioso, é por amor. É porque eu amo a Deus que eu faço qualquer coisa que eu faço, ok? Esse é o princípio. Mas se você quer um motivo para não dar disso, fique à vontade. Agora, não reclame depois, dizer que Deus não te deu esta bênção, que nós vamos estudar aqui, ok? Primeiramente, no início da nossa aula, a gente fala da bênção geracional, bênção de gerações. Abraão, o pai na fé, chamado por Deus, ele renunciou a tudo que tinha por um chamado, por uma bênção. Ele tornou-se uma bênção. Deus disse para ele: "Se tu uma bênção". E aí, Abraão tornou-se uma bênção. Esta bênção passava de pai para filho. Observe que Abraão teve 2 filhos. Temos alunos que vêm de longe hoje, né? Nova Palma. Os meninos. Benção, tá cheia a sala aqui, olha. Diga aleluia. Então é interessante que Abraão descobriu Deus descobriu Abraão, enfim, foi uma parceria formada, Abraão e Deus. Deus passa a ser conhecido como Deus de Abraão, Abraão passa a ser conhecido como vice-versa, né? E quando Abraão vai passar, Abraão teve 2 filhos. Observe que interessante. Eu estava pensando hoje na questão dos filhos, né? Abraão teve 2 filhos, um desviado, o outro abençoado. Isaac também teve 2 filhos, um desviado, outro abençoado. Agora Jacó teve 12 filhos, todos abençoados. Quer dizer, todos se tornaram uma bênção. Não que eles eram gentinha muito boa, né? Mas todos eles se tornaram um propósito diante de Deus. Então, como é que essa bênção passou? A primeira vez que nós estudamos sobre passar a bênção de pai para filho é através de uma primícia, através de uma honra. O filho honra o pai, trabalhando, sendo amigo, provendo, se tornando discípulo, se tornando sucessor. E tudo bem, e passa Abraão para Isaac. Isaac vai passar para o próximo filho.
Aí o próximo na linhagem ali não é Jacó. Jacó é o segundo. É o Esaú o primeiro. Mas o Esaú, ele não dava tanto valor para a bênção do pai. Ele negociou por um prato de lentilha com Jacó. Jacó, ele lutava pela bênção, ele batalhava pela bênção. E ele, então, chegou a usar de estratégia desonesta. Ele fingiu ser o irmão e foi lá para o pai abençoar. Deus interpretou isso como alguém que tem uma sede muito grande pela bênção. Alguém que reconhece paternidade. Alguém que reconhece que sobre o pai dele tinha uma bênção. E ele vai e prepara 2 cabritos. Ele deu mais do que era necessário. Aqui fica estabelecido um princípio. O filho dá ao pai a primícia. A primícia é dada ao sumo sacerdote, ao apóstolo, ao pastor. A primícia. A primícia dada, ele conecta o filho ao pai, a autoridade maior. O dízimo nos conecta à igreja local, ao templo, naquela época. Então, é como plantar a semente no lugar certo. Então, alguém pode ser dizimista na sua igreja e dar a sua primícia para sua cobertura, seu pai espiritual, alguém que ele considera um pai. Ok? Então, Abraão passa para Isaac, Isaac vai e passou para Jacó. Agora, o princípio importante demais aqui, que você precisa gravar. A palavra de Deus diz que Deus honra a palavra dos pastores, a palavra do sacerdote. O conselho de sacerdotes, Deus honra o conselho. Quando um profeta diz algo, quando um sacerdote diz alguma coisa, Deus honra aquilo, torna um decreto. É isso que prova que nós somos chamados por Deus. Eu, você, o pastor. O que prova que eu sou chamado por Deus? Que aquilo que eu abençoar, aquilo que eu falar, aquilo que eu tenho que se cumprir. Então, é isso que traz as pessoas até nós hoje, as pessoas que nos procuram, a pessoa que vai buscar Deus, a pessoa que vai para a igreja, pessoas que nos procuram para receber cobertura. É porque aquela palavra que saiu da nossa boca tornou-se realidade. Então, observe, na vida do Isaac. Isaac abençoa Jacó. Nós vamos ler aqui a bênção. Ele abençoa Jacó. E quando ele abençoa Jacó, não caminhou muito, Deus aparece para Jacó para autenticar a bênção do pai. Para botar o selo, olha só. Em Hebreus 11:20 fala assim: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Aqui o pai, Isaac, ele diz que Jacó será maior que Esaú. Para você entender, Esaú não existe mais, nem os seus descendentes. Mas Jacó está vivo até hoje. Então tá bom, vamos ver. Vamos ver se eu acho aqui a outra palavra importante para você entender. Eu pedi para colocar nesse estudo aqui. O sentido bíblico de abençoar é autorizado a prosperar. Então repita comigo. Abençoado. Autorizado a prosperar. Autorizado a ser bem-sucedido na saúde, nas finanças, no casamento e também na vida espiritual. Ok. A bênção tem uma origem, a bênção tem uma história, a bênção tem um propósito, a bênção é transferível, a bênção tem uma família. Deus sempre se preocupou em transferir toda a carga de bênção de uma geração para outra. Então, repita comigo, transferência de bênção. Então, aqui que nós vamos entrar na transferência geracional. Esta bênção de Isaac, ela chama-se Parnassá. E ela preenche todos os níveis: físico, emocional, financeiro e espiritual. Em Gênesis 27:10 fala assim. Vamos ver se eu acho aqui. A bênção do pai. Isaac disse: que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra a abundância de trigo e de mosto,
Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de seus irmãos, de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então essa foi a bênção do pai para Jacó. Então observe, uma bênção curta, rápida, mas o importante que Jacó sai de casa e no mesmo dia, um dia depois, né? Talvez não deu 24 horas, Deus aparece para ele em sonho. Então Deus aparece para Jacó para autenticar a bênção que ele recebeu do pai dele. Então isso aqui eu acho uma coisa assim fantástica demais. E quando me converti, lembro que quando me converti, eu fui para uma igrejinha bem pobrezinha perto da minha casa, e a gente orava lá 8, 10 horas por dia de joelhos, e lá tinha um pastor velho, cego já, e ele profetizava muito, né? Dá para escrever livros e livros sobre o que aquele homem trazia de profecia para nós. E ele, para mim, profetizou que eu teria o dom de curar, revelação, milagres, operações e coisas assim. Então estava eu e mais alguns irmãos comigo, talvez esteja me assistindo. E nós saímos daquela reunião e meus colegas falaram assim: isso aí é um falso profeta, isso não pode ser verdade. Ele, muita coisa, profetizou que seria isso, seria aquilo, seria fazer papapá. E aí eu perguntei para os meus colegas: vocês vão receber a palavra dele? Não. Ah, eu não. E você? Digo: olha, eu vou falar um negócio. Eu vou receber a palavra dele, e se for um falso profeta, Deus vai me honrar, porque eu vou crer nisso de todo o meu coração, e eu vou pagar o preço para isso acontecer na minha vida. E não deu outra, né? Tudo se cumpriu na minha vida. Agora, na vida dos colegas, você tem que perguntar para eles, porque eles não creram. Eles preferiram acreditar que aquilo era mentira e que não poderia se cumprir, porque foram olhar para a aparência do profeta, né? Um homem velho e tal. Mas aqui estamos vendo que Jacó, ele acreditava 200% e valorizava a bênção do pai dele. E o irmão dele nem tanto, né? Então, essa conexão do pai abençoar, do filho acreditar, isso aí faz uma conexão do céu com a terra. E aí o que acontece? Quando veio a bênção aqui na terra, nós não vemos nada, mas lá no céu, o céu se movimentou. Tanto é que naquela noite, Deus desce ali naquele lugar e Deus fala para ele: Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Então observe que Deus veio legitimar a bênção do Isaque. Então é importante que a pessoa que recebe a bênção, ela tem que crer. E é isso que faz a conexão. Então é importante, você sabe que você pode, numa cruzada, ter lá um profeta que liberar uma bênção para todo mundo, e 99 não acreditar, e um acreditar. E Deus falar e honrar. Eu lembro de algo que aconteceu aqui no Brasil um tempo atrás. Eu trabalhei com um profeta que é, para mim, de todos os profetas que eu já conheci, o maior de todos, mais usado por Deus em coisas violentas e grandes, é o Dr. Mohammed Seoud, que numa só reunião na Índia, mais de 150 mil hindus foram batizados com o Espírito Santo. E os desafios dele são violentíssimos. Então, às vezes aparece ele na televisão aqui, eu acho que alguns anos atrás, ele faz um propósito de uma oferta de R$999.
Eu vi 1 milhão de pessoas criticando na internet, e a minha esposa falou, olha, estão criticando aí o profeta lá, porque ele pediu um cheque de 999. Aí falei para ela, estão criticando muito? Ela disse, muito. Então pega um talão de cheque, escreve 999 e deixa assinado aí, porque é assim mesmo que acontece. Deus faz umas loucuras com os profetas, mas na verdade não é nem por causa do profeta, é por causa do povo. Deus quer abençoar alguém que é doido o suficiente para acreditar. Guardei aquele talão, aquela folha, e esqueci que estava comigo. De repente, lá em Roraima, quando eu vou para Roraima, eu prego para índio, e as igrejas lá são pobres, então eu tenho que levava uma reserva para pagar o hotel, porque as igrejas muito humildes. Então nunca eu ganhava alguma coisa naquele trabalho, só levava. E um dia eu estou encerrando um trabalho num lugar chamado Pintolândia, uma vila pobre. E eu vou pregar lá, e até as lâmpadas eram pequenininhas assim, fraquinha, pobreza total. Deus falou para mim, entrega aquele cheque aqui e dá para o pastor, para a pastora. Aí eu peguei aquele cheque de 999 e ofertei. Aí eles ficaram pasmos, né? Poxa, você veio na nossa igreja e trouxe uma oferta. Digo, pois é, faz tempo que Deus pediu essa oferta, nem sei porquê. No outro dia eles vieram e trouxeram a oferta para mim. Aí Deus mandou pegar aquela oferta e distribuir para a pastora e para os 2 filhos. E todo dia era uma troca de ofertas. E cada oferta dessas vinha uma chuva. Aquele lugar não chovia há 3 anos de seca. O último ano não chovia nada. E quando foi o último dia, Deus trouxe pessoas do Brasil, pessoas de Brasília e tanta gente. Para você ter uma ideia, hoje foi tanta bênção financeira que hoje aquela igreja lá é uma mega, um templo fantástico. E eu fui muito abençoado, recebi uma grande oferta que eu levei para Venezuela. E através daquilo tudo, Deus fez um mover muito grande naquela cidade e depois na Venezuela. Então a gente crer na palavra profética é algo que traz a realidade aquilo que foi profetizado. Eu quero que você se prepare que no final dessa aula nós vamos orar e vamos profetizar a bênção na sua vida, ok? Então eu vou repetir aqui o que eu já comecei falando. No momento que Jacó sonhou que Deus lhe disse que aquela terra seria dele, que Deus seria com ele, na hora ele se torna dizimista. Então isso é importante para as pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com algum negócio, pessoas que estão hoje sofrendo roubo, empresas, pessoas que vão começar um empreendimento, fazer um voto com Deus. Fazer um voto de se tornar um dizimista fiel. Isso é muito importante. Então eu quero que você agora mesmo pare o seu carro onde estiver, ou pare um minuto e faça esse voto com Deus. Se você já tem esse voto, ok. Mas o dízimo é algo completamente separado. Fora de oferta, fora de outras, de primícia, fora de outras coisas. O propósito do dízimo ele é fundamental para que o teu negócio vá bem, para que haja um seguro ao redor dos teus bens, para que não venha falência, não venha quebrar, qualquer coisa assim. Então eu quero que você faça esse voto. Se você está passando por esta aula e nunca fez isso, você diga para Deus, Senhor, eu quero fazer esse voto contigo, como Jacó fez. E eu faço exatamente assim, esse voto. Se o Senhor for comigo, me abençoar, garantir a minha ida, minha volta,
e que eu puder ter o pão para comer, a roupa para vestir, e que o Senhor me dê segurança para voltar para casa dos meus pais. De tudo que me deres, certamente darei o dízimo, e desta pedra farei uma casa, a casa do meu Deus. Amém? Agora, essa é a chave, esse aqui é o ponto inicial de toda a nação de Israel. Poderia dizer que a nação de Israel nasceu aqui, com esse voto. Por quê? Observe, vamos adiante que você vai descobrir. Jacó chega na terra do parente dele, gosta lá da moça, trabalha 7 anos de graça para casar, na verdade foi 14 anos, casou com as 2 irmãs. 14 anos não ganha nada. Por quê? Porque ele fez um voto de trabalhar 14 anos. Ele fez um voto de trabalhar pelo casamento. Então ele disse, nesses 14 anos não vou ganhar nada. Então é importante que a pessoa não faça votos desse tipo, né? Ele poderia ter negociado, mas estava apaixonado. Eu sempre digo que quando o coração bate muito apaixonado, a pessoa aqui em cima, ó, a cabeça não fica bem. Aí ele fez aquele voto, ele meio apressado assim, e disse, vou trabalhar de graça 14 anos. Tudo bem. Passou 14 anos, e aqui entra algo que qualquer pessoa gostaria que acontecesse na sua vida hoje. Quantidade de gente assistindo, né? E as perguntas também estão... O pessoal está... É que a crise está grande, né, gente? Então, observe. Diga comigo. Jacó fez um voto de ser um dizimista. Vamos repetir. Jacó fez um voto de dar o dízimo de tudo que Deus lhe desse naquela viagem. E voltar naquele lugar. E construir a casa de Deus. Ok. Você que não quer ser dizimista, nunca vai ter o problema que Jacó teve. Qual o problema? Pergunta. Qual o problema? Um anjo aparece na frente dele e deixa ele rico. Em 7 anos ele fica 7 vezes mais rico que o sogro. Então você que não quer ser dizimista nunca vai ter esse problema. Ok? O anjo não vai aparecer para você. Se aparecer para você, não é um anjo, é um gafanhoto. Ou um corvo. Não, falando sério, gente. O gafanhoto vem para aqueles que não são dizimistas. Esse é o problema das nações hoje. Esse é o problema da África hoje. É o problema do Brasil, o problema das falências. Exatamente isso. A falta da bênção de Deus. Porque são os anjos de Deus que trabalham para proteger as pessoas, proteger os patrimônio. São os demônios que vêm destruir. Então, olha o que acontece com o voto de Jacó. Quando ele faz o voto, trabalha aquele templo sogro dele, é logrado muitas vezes. Então, ele diz o seguinte, olha o que ele diz. Na época do acasalamento, está em Gênesis 31, 10 a 13. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras. Eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. E eu respondi, eis-me aqui. Então o anjo disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listra. São salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Agora escute a próxima palavra. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Estão entendendo? Nós lemos o capítulo anterior, onde Jacó faz um voto. Senhor, se for comigo, te darei o dízimo. Agora Deus aparece num sonho e diz, eu sou aquele que tu fez o voto. E a partir de agora, tu vai enriquecer. Tudo que
o teu sogro te roubou nesses 14 anos, vai vir para tuas mãos. Deus está dizendo assim, Jacózinho, pobrezinho. Pensa bem, o cara de 14 anos não ganha um centavo, a roupa ele não mudou em 14 anos. Não sei se tomou banho em 14 anos, mas a roupa ele não mudou. Que roupa ele ia ter? Agora Deus diz para ele, tudo que o teu sogro te roubou, eu vou te dar agora. Então ali ele começa a prosperar e fez uma sociedade com o sogro e disse assim, vou te fazer uma proposta. Se tu... o meu salário vai ser os malhados, que nascer malhado com mancha é meu. Então só nascer malhado. Aí o sogro mudava o voto, Deus mudava, só dava lucro pro Jacó. Então foi a primeira vez que deu zebra, e a zebra deu lucro para Jacó. Aleluia? Então isso aí é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou deixar para o final, vou contar uma experiência que eu tive exatamente como essa aqui, para você que está buscando a bênção de Deus. Aí então começa depois de 6 anos, Jacó prosperou tanto que não tinha mais onde guardar. Aí Deus aparece para ele e diz, volta para a terra dos teus pais, da tua parentela, eu estarei contigo. E quando ele volta, ele se encontra lá no Vale de Jaboque, ali ele encontra os anjos de novo, e ali acontece tudo aquilo que você já sabe. Ele passou a noite lutando, o irmão dele estava esperando ele do outro lado da fronteira para matá-lo, e ele luta a noite toda com o anjo, e o anjo feriu a coxa dele quando nasce o sol, e muda o nome dele, diz que não vai ser mais chamado de Jacó, mas será chamado de Israel. Então aquela noite mudou o destino final de Jacó, e ele passa agora a ser chamado de príncipe. O príncipe que luta e vence. Ele lutou com o anjo de Deus, venceu. E a partir dali nasce a nação de Israel. Os 12 filhos de Jacó tornam-se 12 príncipes e começa a história da nação. Então, até aí deu 21 anos, desde a saída de casa. Ele volta para casa, o pai dele dura muito tempo ainda, e eu quero finalizar mostrando aqui o presente que Jacó deu para o irmão dele. Um rapaz que saiu de casa com um cajado, com um pouquinho de óleo, agora volta 20 anos depois, 21 anos. Olha só, o presente. 200 cabras, vai contando aí, Felipe, 200 cabras, José, mais 20 bode, dá quanto? 220. 200 ovelhas, 420. 20 cardeiros, Júnior, quanto dá? Quanto? 440. 30 camelas, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos, 550 cabeças. Esse foi o presentinho do pobre Jacózinho, que saiu de casa pobrezinho. 20 anos depois. O que ele fez? Recebeu a bênção do pai, fez um voto de ser dizimista, trabalhou, fez um voto de construir a casa de Deus, e ele volta 21 anos depois naquele mesmo lugar. E ali a casa, aquele lugar que ele retorna para sua terra, Deus aparece outra vez para ele, 4 vezes aparece anjos, 4 estações da vida dele, 4 níveis, que eu não vou falar hoje, mas você já sabe, tem um livro sobre isso, os 4 níveis de vida,
o nível do boi, do leão, do homem, da águia. Aqui ele chega no nível da águia. E hoje nós lemos lá em Malaquias 3:10 que aquele voto que Jacó fez tornou-se uma lei em Israel, tornou-se um mandamento. Em Malaquias Deus aparece e fala para Malaquias. Ele deu uma ordem. Olha o que Deus diz em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-se. Ok, essa é a nossa lição. Nós vamos mandar escrito para vocês. Mas agora, tem muitas pessoas perguntando. Tem pessoas que acreditam no dízimo, outros acham que não é necessário. Eu penso comigo que se é obrigatório, se é religioso, não tem muito fundamento para mim. Obrigado a dar o dízimo na igreja. Ninguém é obrigado a dar dízimo, nem na igreja, nem onde quiser. Ninguém é obrigado a acreditar também nisso aqui que estamos pregando. Ninguém é obrigado a fazer isso. Agora, esta aula, ela é uma aula fechada para alunos da escola. Para pessoas que querem aprender e querem ouvir. Então, toda palavra que é escrita, toda a história bíblica, tudo foi escrito para ensinamento, para testemunho. Porque tem pessoas que não querem passar o que Jacó passou. Tem pessoas que não querem passar a mesma coisa que Abraão passou. Então ele precisa copiar, precisa ver, aprender com quem passou. Ok? Um pouquinho da minha história relacionada a dízimo e relacionada à oferta de primícia e ofertas. Este mês passado agora, eu estive num trabalho, São Paulo, Campinas, e de tudo que eu ganhei, eu ofertei 95%. Isso tem sido a minha maneira de viver. De tudo aquilo que Deus tem me dado, se eu ficar com 5%, é o suficiente. Faz 30 anos que eu não junto dinheiro, não abro a cadeira de poupança, não faço previsão. E Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial. Cada um tem um jeito de viver, fique à vontade. Mas eu posso comprovar que isso que nós estamos estudando funciona. Pessoas que não querem quebrar a cara no meio do caminho. Por exemplo, como Ló, que acompanhou Abraão, de repente perde tudo num dia. Então, a primeira vez que eu ouvi a palavra dízimo, eu estava com a empresa, eu era padeiro, tinha padaria, estava há 6 meses que não podia funcionar direito, há 1 ano e meio quebrando, 33 processos de cobrança na justiça. E quando o pastor me visitou a primeira vez, ele entrou na minha casa e minha esposa estava desenganada, só tinha 3 dias de vida. E eu perguntei para o pastor o que fazer. Ele disse: vocês precisam de Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus cura. E eu tirei uma cruzinha assim e disse: já tem aqui Jesus. Ele disse: não é esse aí. Jesus é vivo, é o Filho de Deus. Ele é real, ele existe. Olha, gente, a primeira vez eu dei uma debochada do pastor, que eu fiquei até com vergonha depois. Mas a palavra dele é muito evangelista, aquele pastor. E ele disse uma palavra-chave, ele disse: experimenta primeiro, depois tu me diz. E não tem nada melhor do que provar e ver. Provar e ver de que o Senhor é bom, né? Diz a palavra. Então, nós experimentamos primeiramente uma cura. Pense numa pessoa com 45 quilos, não tinha um barbeador para fazer a barba, não tinha uma roupa para trocar. E aí, de repente, vem a cura.
Depois eu convidei o pastor para voltar na minha empresa. E ele chega lá e perguntou, como é que é? Tá patinando aí? Tá. Digo, patinando não. Já atolou há muito tempo. Estamos quebrados, falidos. E aí eu perguntei, o que a gente pode fazer? Ele disse, olha, está escrito na Bíblia, trazei todos os dízimos e tal. Ele falou, dá o dízimo. E perguntou para mim, tu quer ser dizimista, quer dar o dízimo do teu lucro? Eu falei, não. Não quer dar o dízimo? Não. Diga, minha empresa está quebrada. Eu estou tendo um prejuízo de milhões por mês. Então acontece que se o lucro de 10% do lucro é de Deus, então o prejuízo Deus tem que pagar, né? Deus está me devendo. Eu falei com ele brincando. Ele levou na esportiva também, na brincadeira. Mas depois da conversa eu disse, pastor, eu faço o seguinte, se Deus quiser, eu entrego essa padaria para ele, eu dou de presente essa empresa, eu dou tudo que eu tenho para Deus. Se Deus se interessar por essa porcaria aqui, disse um palavrão, né? Eu dou para ele. E se ele se interessar por esse traste aqui, que sou o pior dos meus irmãos, sou o pior filho da minha mãe, se ele aceitar, eu dou também. Sem saber, eu entrei num princípio. Que desde Abraão, Isaac e Jacó, o princípio é esse, tudo que um judeu tem não é dele, tudo é de Deus. Então, quando eu disse que tudo que eu tinha era de Deus, eu entrei num princípio judaico de prosperidade. Porque é assim que funciona. Nós não somos donos de nada. Quando a gente diz que é dono, é aí que a gente perde. Então, eu fiz esse voto com Deus. E aquela padaria, então, começou a prosperar. A partir dali, em 90 dias, eu ganhei a concorrência para fornecer o exército. Em 6 meses, eu comprei 12 carros, 2 empresas, engordei 20 quilos, paguei as dívidas, sumiu as dívidas. E o mais fantástico de tudo é que Deus colocou um anjo a administrar meus negócios. Como é que eu sei disso? Eu não vi anjo nenhum. Mas todo lugar que eu chegava para pagar uma dívida, ele dizia assim, você já teve aqui, você já pagou. Mas como? Em todo lugar que eu ia pagar, eu vim aqui acertar aquela dívida antiga. Você já esteve aqui, você já pagou. E depois que eu estava pregando em Faxinal Soturno, eu vi isso acontecendo muitas vezes. Quando os macumbeiros que você convertia e tal, eles iam para a igreja e eles perguntavam, e agora, pastor, como é que eu vou viver? Eu fechei o centro de macumba, como é que eu vou viver? Eu sempre falava, fica tranquila, Deus vai mandar um anjo pagar as tuas contas. E acontecia exatamente isso. Aquelas pessoas, quando chegavam no mercado pagar a conta, família Cavalheiro ali de Nova Palma, tinha um casal de feiticeiros, lembro como hoje. Pastor, cheguei lá no mercado, fui pagar a conta, eles falaram, você já pagou. Não, teve aqui um rapaz, pagou a tua conta. Mas como é que é esse rapaz? Barbudo, assim, zoinho puxado. Tá? Esse é o pastor. Mostraram a foto minha. Esse cara teve aqui, pagou a tua conta. Aí eles vieram me agradecer. Obrigado, pastor. Eu falei, não fui eu não. Mas quem foi então? Você é o anjo de Deus. Deus mandou pagar a conta. Aí eu contei para aqueles irmãos, na minha empresa, Deus mandou muitos anjos ministrar. Meus processos na justiça desapareciam misteriosamente, de forma assombrosa. Mas o mais bacana que aconteceu naquela empresa, quando eu me tornei dizimista e cientista também, né? A primeira vez que nós ganhamos uma concorrência para fornecer o pão para o exército, eu precisava de 5 sacos de farinha e eu só tinha 1. Naquela noite,
decisiva. Se eu não levasse o pão para o exército no outro dia, se eu não conseguisse fornecer, eu seria envergonhado. Talvez tivesse fugido do país, porque eu ia ser processado. Já estava sendo caçado, já estava sendo processado. Naquela noite, tinha 2 padeiros trabalhando. Era o baixinho e o feio, os apelidos dos padeiros. E eu falei, eu trouxe uma farinha da pior qualidade possível. E quando ele foi fazer o pão, ele disse, olha, essa farinha aqui não vai dar pão nenhum. Isso aqui é podre, isso aqui é farinha seca. O pão vai subir lá no forno e depois vai baixar. Vai ficar batumado, feio. Aí eu sabia que era isso mesmo. Aí eu disse, ó, baixinho, faz aí o que te mandar, viu? E nem me chama amanhã de manhã. Vai dar um estouro no exército. E eles, quando eles foram colocar aquele pão no forno, passou 20 minutos, né? Quando eles abrem o forno, pensando que ia encontrar um pão achatado, feio, mal cheiroso, né? Tinha um enorme pão lá dentro. E o padeiro disse, nunca em toda a história dessa padaria teve um pão tão bonito. Eu sou padeiro, né? Desde 9 anos fui padeiro. O pão bonito, ele abre uma pestana assim, fica aberto, enorme, e ele cresce, né? Aquela pestana. E o pão feio, ele abatuma e desce para baixo. E aqueles padeiros ficaram assim, olhando aquele pão enorme. Nós colocamos aquele pão, eles colocaram em Kombi, né? 2 Kombi, caindo os pedaços. Assim mesmo, a quantidade de pão era pouca para fornecer o exército. Não dava nem a metade. Mas enquanto aquela Kombi ia andando para o exército, caminhando 500 metros, 2 quilômetros, Deus foi fazendo uma multiplicação. Quando chegava lá no exército, o oficial lá pesava o pão, dava certinho na balança. Pense comigo, eu sabia que eu precisava 5 sacos de farinha para fornecer. E só tinha um toda noite. E como é que dava certo o peso, quantidade, a qualidade? E ficou marcado os primeiros 30 dias de fornecimento de pão para o exército. Estou falando de um anjo que Deus manda para multiplicar a tua empresa. Estou falando com pessoas quebradas, falidas, que estão passando a experiência que eu passei. Isso que me converteu. Eu conheci o Deus de Abraão. Era Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas não era Deus do Engel, do Joel. Mas agora é. Agora eu posso dizer, ó, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e meu Deus também. Porque eu vi isso acontecendo, comprovei. E pior de tudo, naquela época, que eu passei 90 dias sem receber. E 90 dias os milagres aconteceram da mesma forma. Milagres financeiros. Multiplicação da farinha, do azeite, do pão, do combustível, da lenha. E quando eu fui receber 90 dias depois o dinheiro no Banco do Brasil, eu devia no Banco do Brasil papagaio, cheque especial de 100 mil, papagaios, vários empréstimos. Então não podia nem aparecer no Banco do Brasil. Quando eu vou receber, deu um saco de dinheiro assim que eu não conseguia fechar com a mão, assim, de tanto dinheiro. De 90 dias de fornecimento para o exército. E aquele dinheiro veio um lucro quase líquido, porque não tinha quase nada para pagar. Porque Deus multiplicou a farinha. Eu fiquei tão deslumbrado com Deus. Fiquei apaixonado. Eu não me apaixonei pelo dinheiro que Ele me deu. Me apaixonei por Ele. E a única coisa que conhecia de Deus
A única pregação que eu tinha ouvido de fato na época era o milagre de Abraão. Quando Abraão foi levar seu filho para Isaac, que ele dizia, Deus proverá. Eu dizia, Deus proverá umas 1000 vezes por dia. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E ele proveu. Então isso aí me toca muito essa mensagem de hoje, porque foi assim que eu conheci o Deus de Abraão, depois o Deus de Isaac, depois o Deus de Jacó. Quer dizer, eu só posso conhecer a Deus de fato se eu tiver uma experiência com Ele. Ok? O Jacó, quando ele chegou naquela pedra, ele não conhecia Deus de fato, ele conhecia o Deus do pai dele, o Deus do avô dele, mas ele não tinha uma experiência. E mais tarde, naquela padaria, quando decidi me tornar um pregador, eu orei e jejuei 3 dias para Deus me tirar daquela padaria, porque eu fiquei envolvido na padaria e ela multiplicou muito. Nós tínhamos 1000 sacos de farinha dentro daquela empresa, e o meu concorrente, que tinha uma grande empresa, ele ficava assim, colocava espião para nos espiar, né? Perguntando como é que a gente conseguia fornecer o exército. Ele sabia que a gente não tinha nada para fornecer. Então, e agora eu queria me livrar daquela padaria e me tornar um pregador. E aí foi a primeira experiência que eu tive quando eu fiz 3 dias, 3 noites de oração. Eu vi um anjo entrando naquela padaria. Na verdade, eu creio que aquele anjo sempre esteve lá, desde o primeiro dia que eu entreguei minha vida para Jesus. É um anjo enorme, com uma espada, que ele colocava debaixo da espada assim. Dá para notar a musculatura dele. E uma capa e um capacete. Então ali foi a primeira experiência com anjo que eu tive. Que eu vi um anjo naquela empresa. Então eu entendi que aquele mesmo anjo que Deus mandou desde o primeiro dia sair com Jacó, este mesmo anjo, cada um de nós, Deus destaca anjos especiais. Na minha opinião, respeitando a opinião dos meus colegas que dizem o contrário, cada degrau da nossa vida tem um nível de anjo. O primeiro anjo que eu vi veio com um propósito. Eu trabalhava com bandidos, eu trabalhava com assassinos na favela, e esse anjo me dava cobertura. Nunca fui assaltado, nunca tive problema com bandido, nenhum. E eu trabalhava na pior favela da cidade, 3 anos e meio. Agora, no ano de 1999, eu tive uma experiência. Como é que está o nosso tempo, Gabi? Tranquilo? Eu tive uma experiência em 1999. De 97 a 99, eu passei por uma crise no ministério terrível. Eu vim pregar em Santa Maria, e eu pregava numa rádio, eu não tirava oferta, e também ninguém me dava oferta. E nós fomos à falência. Ganhamos 248 feiticeiros, batizamos, pregamos para milhares de pessoas, distribuímos milhares de quilos de alimentos, e eu fui à falência. Tivemos que fechar aquele trabalho. Mas em 99, eu fiz 40 dias de oração e jejum. E quando terminei, Deus me levou para o Canadá. E lá no Canadá, eu creio que realmente o que aconteceu com Jacó aconteceu na minha vida. Eu estou lá no Canadá, um momento de extrema adoração, 4 dias, e eu vi do meu lado um anjo dourado. E a minha mão esquerda foi a primeira que foi atingida assim, como se fosse pintada de ouro. Foi entrando.
E eu vi que eu fui sendo... todo o corpo ficou dourado. E a armadura aqui era uma armadura de ouro, espada de ouro, escudo de ouro, tudo de ouro. Eu fiquei uns 40 minutos paralisado. E os colegas ali, os caras rindo de mim, né? Porque eu fiquei assim, nem um boneco, né? A minha mão fez esse movimento assim. Eu levei 40 minutos para fazer esse movimento aqui, que é uma lenta. E todo mundo ao meu redor ali. Mas eu estava vendo o anjo e eles estavam me vendo, né? Eu estava falido, quebrado financeiramente, endividado. Eu tinha fechado a igreja aqui, tinha acabado meu ministério. Pense numa pessoa que não tem nada, só uma peça de roupa. Lembro que o meu irmão Paulo Engel, que tem uma dívida muito grande com ele me deu uma calça de azul. Naquela época foi um presentão, porque eu só tinha uma. Depois de ser um pregador, depois de ganhar feiticeiros, macumbeiros, mas estava numa situação assim. Então, aquela visita daquele anjo lá, que Deus mandou do Canadá, trouxe para mim uma corrente de prosperidade tão grande. Em 99, que eu voltei para casa, fui pregar nos mesmos lugares que eu pregava antes, só que agora é diferente. No primeiro lugar que eu ganhei um carro que eu sonhei, um Mondeo. Pastor Eloy, lá em Joinville. Termino o trabalho, ele me ofertou o carro dele. Naquele ano eu sonhei com 20 carros. Eu ganhei 20 carros. As pessoas começaram a vir de todos os lados. Tudo que eu deixei, o que eu perdi, tudo que eu ofertei no passado começou a vir. E começou um tempo de muita, muita prosperidade e provisão. Ok. É aqui que eu quero encerrar. Eu quero passar isso para você. Tem pessoas hoje que precisam dessa bênção. Tem pessoas hoje que estão na mesma situação que eu estava. Até quero ver se tem alguém que quer perguntar alguma coisa aí, Gabi. Mas eu quero fazer uma oração e quero desafiar você que está nos assistindo. Duas coisas importantes. Preste bem atenção. Há poucos dias atrás, um rapaz estava ouvindo e ele tinha R$40, é de Maceió, né? Luiz Arcelino. Ele estava ouvindo, ele tinha R$40. E ele ouviu um apelo que eu fiz e ele entregou os R$40. Estava com um problema sério de trabalho. Eu faço pintura, se não me engano, né? Gesso. E estava na crise financeira na sua cidade, seu estado. E quando ele fez o propósito, Deus mandou um trabalho de 3.500, parece, se não me engano. E depois mais 10 mil. De 10 mil. Então preste atenção. Primeiro desafio que eu quero fazer para você. Você quer ser usado por Deus? Quer que Deus te abençoe como abençoou Jacó? Faz o voto de dar o dízimo correto, 100% dízimo. Segundo, você tem que fazer um propósito de dar a primícia. A primícia é o primeiro de tudo, não é só o primeiro dia de trabalho, é o primeiro. Tudo que é primeiro é de Deus. Mas eu quero fazer um desafio a todo aluno da escola profética. Vou pedir para a Gabriela estar aqui me ajudar. Mas todo aluno, até mesmo crianças, eu quero desafiar você a dar a tua primícia, uma oferta. Pode ser de R$1, 50 centavos, não importa a tua situação. Eu tenho amigos agora na África, que são muitas nações da África nos assistindo, e muitas vezes eu mando uma oferta para a África. E eu disse para os irmãos da África, os pastores lá, eu posso mandar uma grande oferta para você.
Mas você tem que me mandar a sua primícia. Porque se só eu te der uma oferta e você não dá uma primícia, você nunca vai prosperar. Então, mesmo você que ganhou uma oferta, você tem que tirar a primícia. A primícia é uma pequena oferta, mas ela tem que ser a primeira. Então, eu vou desafiar os alunos a praticar essa pequena oferta da primícia. A primeira. Ok? Ontem nós tivemos um grande testemunho maravilhoso. Cá, Felipe. Calma, vamos passar falando de Felipe, né? Fica atrás de mim aqui. O Felipe é filho do pai dele, é isso? Não? Sim. O pai dele é o Evandro. A mãe de Felipe trabalha conosco, já faz tempo, né? Não vou dizer quanto para não se sentir muito velho. Mas o pai de Felipe era bandido, era drogado, era viciado, era processado, ele era tudo que é ado. E hoje é um homem de Deus, né? E ele foi lá no monte ontem, ofertou um cordeiro pelo Felipe. É a primícia, o primeiro cordeiro. É uma primícia, é um cordeiro. Então ele consagrou Felipe para ser um pregador da palavra. Aleluia. Então um cara que saiu do zero. Eu ganhei ele para Jesus no meio das quadrilhas. Mas valeu a pena. Mas eu ensinei eles. Tu tem que dar a primícia. E eu quero que agora tu dê a primícia. Ok? A primícia é o primeiro. Então a tua oferta de primícia é a primeira oferta do mês. Ok? Se você quer ser um grande profeta, tira um dia por semana para dar primícia. Entendeu? Se você quer dar uma vez por mês, amém. E em segundo lugar, faça um voto de você se tornar um dizimista e também de você construir a casa de Deus. Vou pedir para a Gabriela escrever isso. Nós vamos escrever, colocar escrito a oração do Isaac, abençoando Jacó, e embaixo o voto do Jacó, para você ter na tua casa. E você todo mês praticar, e todo mês eu vou profetizar a mesma bênção que o Isaac profetizou para Jacó. Se você quer fazer esse propósito de dar o dízimo e construir a casa de Deus, você se tornar um instrumento de Deus para abençoar milhares de vidas. Se você quiser, fale agora ou cale-se para sempre. Nós vamos levantar alunos que vão fazer parte de um projeto que nós vamos alcançar na África milhares de almas. Em novembro nós estamos indo para a África. Quero levar uma equipe. E eu quero pessoas aqui entre nós que Deus abençoe muito. Quem sabe Ele pode pagar as passagens para a equipe. Quem sabe Ele pode dar um avião para levar o pessoal para a África. Nada é impossível para quem crê. Se tem algum Jacó aí me escutando, e você estiver aí na situação que Jacó estava, faça o voto agora com Deus. Se tiver alguém que quer fazer, diga: eis-me aqui, Senhor. Estou vendo lá a Patrícia do Vale, quem mais está lá? O Mauro, Maria, quem mais? A Andressa Cordeiro, Roberto, a Cris Coelho, está ali. Como é que está a Cris? Maria Rosária. Maria Rosária, quem? Bianca Maeli. A Bianca. Vocês querem ser primicista, dizimista? Vocês querem fazer parte de um projeto para abençoar pessoas em várias nações? Nós adotamos 52 nações para o ano que vem. Então, se você quer, a Rosângela Vieira também? Onde está? Mas não é de Faxinal, é? Acho que é a esposa do pastor José Roberto. Ah, pastora Rosângela. Pastora Rosângela. Olha só. Então, aí faz aí o propósito. A primícia, ela é uma oferta pequena, mas ela pode ser grande. De repente, você ganhou o primeiro cordeiro do mês. Não sei se eu posso contar aqui, mas há poucos dias eu fui visitar o apóstolo Miqueias. E aí a gente foi embora, né?
2 dias depois, a pastora Mara me passou a mensagem, disse, olha, pastor Miqueias disse que tudo que ele recebeu, as ofertas que ele recebeu, ele está dando tudo para o ministério, porque é a primícia. Isso que é, ele disse que é primícia, então é tudo. Deu tudo de oferta como primícia, sem saber o que eu recebi, eu também dei de primícia. Então a primícia às vezes pode ser muito. Então eu quero que você faça um propósito, coloque a mão no coração. Você que quer, você tem que, segunda-feira, rapidamente, na próxima segunda-feira, que dia caiu o dia 10 aí, Gabriela? Hoje é dia 8. Então dia 11, que é um dia depois do dia 10, vai no banco, deposita, não importa se seja 5 reais, seja 2 reais, seja 10, é o ato de você ir, caminhar, fazer, acreditar na bênção, é este ato que vai mudar a sua história, como mudou a história do Jacó. Jacó tem sido uma bênção, o voto dele tem sido uma bênção para, já faz milhares de anos e nós continuamos sendo abençoados. Coloque a mão no coração e diga para Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um primicista, um dizimista fiel. E eu quero que o Senhor me use, como usou Jacó, para que da minha pessoa, do meu voto, venha sair príncipes. Que nações sejam abençoadas e que eu possa ser conhecido como Jacó, como um pai de nações. Eu faço o voto de ser um dizimista e um primicista a partir de hoje. E eu te abençoo em nome de Jesus. Todos vocês que estão fazendo esse propósito, eu declaro agora que a mesma bênção de Isaac venha sobre a tua vida, que Deus te dê o orvalho do céu, te dê colheitas de trigo, de vinho, de azeite, que Deus coloque teus inimigos debaixo dos teus pés, que tu esteja por cima e não por baixo, que tudo que você colocar a mão multiplique, e que aquele anjo que Deus enviou para prosperar Jacó, venha para a sua empresa, venha para a sua casa, venha para o seu trabalho, venha onde você estiver, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu te abençoo, e assim seja. Amém, amados? Mande seu nome, participe conosco. Toda segunda-feira eu estou em oração e quero abençoar você que fez o propósito da Escola Profética. Amém? Tiver alguma pergunta aí, Gabi? Sim. Eu já quero encerrar aqui. Sim. Deixa eu ver. A pastora Patrícia do Vale. Patrícia do Vale. Pediu, deixa eu achar a pergunta dela aqui. Qual o início e o ponto de partida para tudo isso começar a acontecer? Os primeiros passos. O primeiro passo é simplesmente começar a ser dar primícia. O primeiro dia do mês, faça do dia 11 agora, primeiro dia. Que tu ganha num dia, tu pega primícia. E vai e deposita. Depois que tu receber o teu salário, depois que receber a tua colheita, chega o dízimo. Começa a praticar isso, ok? Terceiro passo, você precisa ser abençoada quando entregar esse dízimo. A parte que me cabe, o pai tem que abençoar e profetizar. Não é só dizer que Deus abençoe o teu dízimo, não, profetizar. Você tem algo que você quer realizar. Você está criando cordeiros, profetizar que vai nascer malhado. Tem que haver a palavra do filho e do pai junto. Céu, e aí bate os dois. Tem que ser feito isso. Ok? Evangelista Alcione de Jesus perguntou se a primícia tem que ser pedida pelo pastor, um homem de Deus, ou ela pode dar a primícia sem pedir e tomar posse do voto. Eu acho que ela quis dar a entender se ela só entrega ou ela precisa que o pastor abençoe, né? Eu tenho o hábito de, por exemplo, dia 10, sempre,
E a Gabriele faz a lista de pessoas que mandaram suas premissas, suas ofertas, e a gente abençoa com o nome. Eu só abençoo. E eu peço que a pessoa coloque pelo menos um pedido, né? Uma profecia. Só, eu quero o meu emprego. Diz, Senhor, abençoa a fulana e concede a ela o que ela está pedindo, um emprego. Então, eu creio que essa... Às vezes eu levo um dia todo orando por essas pessoas, mas é importante. É importante a palavra, a conexão, né? A pessoa, o Jacó entregou presente para o pai o abençoou. Tem que ter essa conexão, ok? Pastor Jone perguntou se... Pastor Jone de França? Não, o Vinícius, acho que é Jone Vinícius. Perguntou se existe como... Se tem pessoas que ofertam e dão dízimo e mesmo assim um gafanhoto toca na vida deles. Tem. Pessoal, muito importante essa pergunta. Não é só dar dízimo, a vida não é só dinheiro. Não. O irmão do Jacó, o Esaú, tinha direito à bênção, mas não foi abençoado. Por quê? Porque o cara era safadinho, né? Pegava as mulheres cananeias, né? Aprontava, entristecia a mãe. Então, Jacó foi um tzadik, um santo homem de Deus. Ele se desviou do pecado, tem uma vida consagrada. Eu sempre digo que aquele que oferta tem que estar santificado. O que abençoa a tua oferta tem que estar santificado. Os dois. Então não é só dar cá, não. Tua vida tem que estar em dia. São vários princípios, né? Um filho abençoado será abençoado pelo pai. Agora um filho que apronta e faz, está errado, e não cola, entendeu? Não fecha. Então é importante tua vida condizer com aquilo que tu está fazendo. Não é, por exemplo, o cara assalta banco, vai lá e entrega o dízimo. Não dá. Tem jeito não, não dá. Santidade mesmo. Mais alguma? Acho que tem mais alguma ali. Tem mais aí? Deixa eu ver se eu vejo aqui os irmãos aqui. Quem? Aqui tem um pessoal que está dizendo que mandou oferta, que mandou primícia. Pastor Gia de Cachoeira, que mandou essa semana o seu dízimo, a sua oferta. Abençoei ele. A primícia. Já. Né? Recebi, abençoei. Deixa eu ver quem mais está... Esses irmãos que mandam a sua oferta, a sua primícia, a gente coloca o nome e já abençoa eles. A gente tem um grupo, inclusive, no WhatsApp, de pessoas que são abençoadores todo mês, para a gente estar sempre orando. E nós temos 24 horas de orações, e às vezes dá pilha assim de nomes que são passados para as listas de orações. Nós temos pastores que são aliançados conosco, que todo mês eles mandam um cordeiro. Tem o pastor Hélito de Brasília, que agora está em Cachoeirinha, manda para a construção de faxinar o setor, né? Pastor José Roberto, pastor Rosângela, manda todo mês para o nosso ministério, para a escola profética. Tá? Tem uma lista de pastores que fazem isso todo mês, já é de praxe. Então, aquele dia, por exemplo, dia 10 é um dia que a gente pede que os irmãos se consagrem aquele dia. É o dia de abençoar o teu dízimo, a tua oferta. Então é um dia especial que tem que separar para buscar, entendeu? A vantagem que tinha aqueles homens lá do tempo do Jacó, Jacó dormiu assim numa pedra. A vantagem dele é que não tinha uma televisão, que não tinha um parque por perto para ele se divertir, né? Então ele podia ficar só ali buscando a Deus. Então é importante buscar a Deus naquele dia, ser abençoado, né? Ok? Pastora Maria do Carmo também. Maria do Carmo. Ela pediu oração que ela e seu esposo, pastor Edilson, né, estão passando por lutas, fecharam o ministério. E agora que ela ficou emocionada com esse testemunho, que eles achavam que essas coisas aconteciam com eles, né? E eles são apaixonados por almas, e depois de ouvir isso, eles ficaram, né? Criaram esperança, pediram oração por eles e pelo ministério. Como é que é o nome dele? Pastora Maria do Carmo e pastor Edilson. O nome do ministério
deles é Igreja Ministerial Graça e Paz. É pastora Maria do Carmo e pastor Edilson. Amados pastores, o fim pode ser o começo. Tá? O fim que vocês chegaram pode ser o começo de uma nova história. Porque sempre Deus faz assim. Aquilo ali para o Jacó era o fim da história dele. Mas foi o começo. Eu quebrei o ministério, eu fali em todos os sentidos. Em 1999, eu cheguei a um estado tão terrível, fisicamente quebrado, emocionalmente acabado. Para ter uma ideia, minha esposa ia me visitar lá no retiro com os filhos e me virava a cara para mim. Não era elas, né? Era eu que estava passando pelo vale. Mas era apenas uma fase. E é nesta hora que tu está sozinho, que teus amigos te abandonam, que a tua denominação te chuta, é nesta hora que teus membros te desprezam, que tu pensa que está sozinho, esta é a hora que Deus te visita. E eu quero profetizar, Deus está te visitando aí onde você está, e vai pegar vocês pela mão, e vai cumprir o propósito que Ele estabeleceu para as suas vidas. Nada poderá impedir o propósito de Deus. Não desista, não pare no meio do deserto, não fique dormindo só na pedra, vai em frente, que tem um anjo esperando lá no próximo degrau que você for, vai ter um anjo esperando, e vai te abençoar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Está começando o sábado agora em Israel, e é o dia de abençoar os filhos. Eu abençoo meus filhos, abençoo cada um de vocês que está nos ouvindo, e quero desejar um ótimo sábado para você. E domingo a gente se encontra, vamos estar na cabana, e você pode enviar teus pedidos de oração, nós vamos estar juntos, ok? Finalmente? A pastora Patrícia do Vale. Pastora Patrícia do Vale, fala, pastora Patrícia. Ela pediu assim, sentimos no Pai Joel confiança, transparência, mas em tantos altares, com tantos escândalos, como fica, né? Se tem que ter essa conexão quando ofertamos, e com esses escândalos em altares, como fica daí as ofertas, os dízimos? Ela perguntou aqui. Eu penso que a gente tem que fazer tudo por fé, e entrega para Deus e deixa Deus fazer. Agora, quem está agindo mal, vai chegar a hora que Deus vai cobrar deles, né? Importante cada um de nós fazer a nossa parte com muito amor, com muita fé. E não importa o que está acontecendo ao redor, não importa quantos problemas estão acontecendo no país, nas igrejas, porque a gente vê tantas coisas erradas. O que você não pode deixar que essas coisas erradas, ou esses pastores errados, desmotive você, ou faça você parar. Nós não podemos parar. O Jacó não parou com o irmão dele querendo lhe matar, ele não parou por medo da noite, ele não parou quando o sogro logrou ele 7 anos, depois mais 7, trocou o salário dele 10 vezes. Quanta corrupção ao redor dele. Mas Jacó não se corrompeu, não deixou se levar, não parou, não desanimou, não recuou. Ele foi em frente. Aleluia. E eu penso que você que está me ouvindo, você é águia. Você não vai parar, não vai recuar. Você vai em frente. Gemendo, chorando. Mas nunca desanimou. Sem parar, sem cessar. Sem cessar, sem parar, sem recuar. É isso? Vacilar. Aí, Gabi, canta aí, Gabi. Sem cessar, Sem parar, sem vacilar. Olha, a Gabi está numa unção assim extraordinária. A Gabi está pregando. A mãe dela nem usa mais a palavra, passa para ela que ela tá transbordando. E falar nisso, ela tem um testemunho tremendo para dar sobre primícia, sobre dízimo extraordinário, né, Gabi? Bom, amados, é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Quem é o nome da menina que veio de Nova Palma? Como? AG. AG? AG, como é que ela chegou aí? Chegou de trem, de ônibus? Nossa escola está ficando, né? Legal. Amados, na escola profética é muito importante também. Tem muitos pastores que também, muitas vezes, enviam seus dízimos, ofertas, e não ficam sabendo. É importante você comunicar que você é
e atualizar para nós se ungir na escola profética, né? Se você for dizimista do ministério, da escola profética, um patrocinador, se identifique para nós abençoarmos. Outra coisa importante, pastores que querem representar a escola profética no seu estado, na sua cidade, nós estaremos credenciando os pastores que quiserem representar. Não tem muito trabalho em você, muita gente agora mesmo um pessoal lá de Minas, né? Uma menina fez uma excursão, pediu para falar em nome do ministério da escola lá, montou uma excursão fabulosa, maravilhosa. Você pode, na tua cidade, nos representar aí. É só falar com a Gabriela, entrar em contato, Deus vai te abençoar. Amém? Fique na paz. Ótimo final de semana. Vamos um abraço aqui. Vamos um abraço para quem, Gabi, que vai aos abraços? Para a pastora Patrícia do Vale e a Sarinha, que é a filha dela de 7 anos. Patrícia do Vale, a Sarinha, Deus abençoe a Sarinha. O Itadeu Aparecido Alves. Pastor Wendel. A Ondília Alberton, Deus abençoe, lá de Mato Grosso, né? Pastor Wendel. Wendel Moreira dos Reis. Gisele. Aleluia. Gisele. Alessandro, Gisele. Pastor José Roberto. Pastor José Roberto. Pastor Jean de Cachoeira. Pastor Jean de Cachoeira, aleluia. Levi Ricardo Freitas. Ana Clélia Marcelo, Clélia. Alessandro Cardoso. Levi Ricardo Freitas, São Paulo. Vinícius Cardoso. Vinícius Cardoso, do Rio de Janeiro. Alôrio Pierre, o grupo Alôrio de oração. Pierre. Mihai Lopes, Onília Alberton. O Diego João Roberto Reis, Fres. que é do grupo A1, destaque oração também. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe essa amados Maria aí. do Rosário e agora sumiu. Maria do Rosário e a Pastor todos que... Júnior, Pastor Alexandre também, Andressa Cordeiro, o Levi. Já passou aqui 1h32, está todo rodando. Levi de São Paulo. Roselita, O Diogo, Levito, a Diogo, Rosalita de Manaus. a Gabriele, Engel também. A Rosalita. Rosalita, Não consigo, Ana Cléia, Marcelo Gondrão, glória a Deus, maravilha. Patrícia, o Davi do Vale também, dá um abraço pro Davi, tá, Patrícia? Espero vocês na escola. O Jônio Vinícius, Santa Catarina, Jônio? Legal. Maria de Fátima Neves, Marcos Minami, grande filhão, hein? Conheci agora em Campinas. Aleluia. O Miqueias também estava online. Miqueias, um grande abraço. O Tiago Fialho, o Alessandro Cardoso. Maravilha. Fique na paz, amados. E se Deus abençoar, estaremos juntos. Queremos estar com vocês na escola profética. Fique na paz.